Oi, gente, boa noite, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem na noite de hoje, envolvidos nas melhores energias, em energias de amor, serenidade e muita paz. Então, hoje eu venho abordar com vocês, conversar, trocar figurinhas, como eu costumo dizer, a respeito de um assunto que eu me peguei pensando nesse fim de semana que passou. E aí eu disse, vou conversar com eles a esse respeito, que é justamente sobre o peso das nossas frustrações. É isso aí. Quem não tem lá as suas frustrações, não é mesmo? Quem não convive com sonhos não realizados, com tantas coisas que idealizou, tantas coisas que buscou conquistar, com tantos sonhos que projetou, não só para si, mas para as pessoas, né, dos nossos núcleos familiares, aquelas pessoas que convivem mais próximas nossas, né, diretamente com a gente. Quantos sonhos, quantas coisas lindas a gente não desejou, né, para aquelas pessoas que a gente quer bem. Quanto empenho a gente não fez buscando as nossas realizações, os nossos sonhos. Quantos sonhos a gente viu morrendo na praia, né, como se diz popularmente. Quantas coisas estavam prestes a acontecer e de repente parece que tudo desmoronou, tudo deu em nada, né? E muitas vezes, além de não dar, né, aquele sonho não dar em nada, né, ainda ficamos aí com resquícios de incomodações, problemas que ficaram como resquício daquilo que a gente tentou e não deu certo, né? As consequências do que se tentou e não deu certo. E aí, quando a gente se encontra em situações como essas, né? A gente termina ficando muitas vezes assim, muito insatisfeitos, muito amargos, muito chateados. A gente começa a entrar numa energia de baixo astral, como se nada na nossa vida de repente valesse a pena, né? E aí a gente começa a só colocar energia e pensar nas coisas que a gente tentou e que não deram certo, né? E aí a gente também muitas vezes termina que começa a se convencer de que somos a última bolacha do pacotinho, não é mesmo? E que a gente termina também por consequência do padrão dos acontecimentos e dos nossos sentimentos e emoções, a gente termina achando que a gente é vítima, né? Nós somos vítimas, né? Vítimas disso, vítimas daquilo. E aí a gente termina entrando nessa energia e essa energia vai crescendo como uma bola de neve. E o que ocorre é que quando nós estamos tão mergulhados nesse tipo de energia de insucesso, de frustração, de tristeza, de dores, de inconformismo, a gente termina esquecendo das coisas boas que nós temos nas nossas vidas. E com certeza nós temos muitas coisas boas nas nossas vidas. Todas as vezes que a gente começa a entrar nesse tipo de energia de derrota e de frustração, talvez possa ser interessante que a gente pegue lá um papel e uma caneta e comece a anotar
as coisas boas que a gente tem na nossa vida. A gente pode começar, então, se nós temos uma família, e ainda que muitas vezes dentro da nossa família não haja uma harmonia total e completa, até porque nos núcleos familiares é onde justamente se encontram os grandes desafios, né, de relacionamentos. Os espíritos são reunidos num núcleo familiar para reparar arestas de passado, mas ainda assim, né, nós temos, para aqueles que têm uma família, e dentro de um núcleo familiar não são todas as pessoas que não se dão bem, né, ou que têm diferenças. Existe sempre um ou outro com o qual a gente se relaciona um pouco mais ou melhor. Então, nós temos lá uma família. Para quem tem saúde, nós temos saúde. Para quem tem um teto, uma casa, um local para morar, nós temos uma moradia, nós temos o que comer, nós temos o que vestir, nós temos amigos, nós temos um trabalho, nós temos algum outro objetivo na nossa vida que não seja só aquele que nos levou a frustrações. E aí, quando a gente começa a escrever no papel, a gente começa a perceber que nós temos muito. É claro que nossa vida não é perfeita, até porque nenhum de nós está nesse plano para comer bolo e tomar guaraná. A nossa vida aqui no plano físico é justamente para que a gente possa passar pelas provas, pelos testes, para que a gente possa, ao voltarmos para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira morada, um pouco mais aprimorados, um pouco mais lapidados, um pouco mais evoluídos, um pouco melhor do que na existência anterior. Então, para cada frustração, alguma coisa de boa, alguma coisa boa que nós temos na nossa vida. Para cada frustração, alguma coisa que em algum momento me trouxe realização, alguma coisa que em algum momento trouxe sentido para a minha vida. Para cada pessoa que cruzou o meu caminho, com a qual eu me desentendi, com a qual o relacionamento não teve bons frutos, com certeza existiu alguma pessoa que me traz alegria, que troca energia de carinho, de bem-querer comigo. Para cada cicatriz que eu tenho no meu corpo, eu tenho também o outro lado dessa cicatriz, que é justamente olhar para o lado da força que eu tive para vencer aquele processo, daquele processo físico que me acarretou alguma cicatriz. Para cada pessoa problemática que nós temos na nossa vida, nós também temos a consciência tranquila de que a gente tentou fazer o melhor por aquela pessoa. Então, para cada trabalho que eu tentei e que não tive sucesso, se uma porta se fecha, outra há de se abrir.
porque o Pai Maior jamais fecha uma porta sem abrir outra para cada um de nós. Agora, é verdade que nós precisamos aprender a fazer a leitura dos nossos processos. Senão a gente não consegue sair do lugar, porque a gente fica vibrando e se abastecendo de energias pesadas. Porque toda energia de frustração, toda energia de descontentamento, toda energia em que eu coloco quando eu me vejo na condição de vítima, essas energias pesam e elas acarretam uma densidade negativa em volta da gente. Então talvez seja interessante a gente começar a fazer o exercício de estarmos para cada pensamento de frustração, de tristeza, de puxa vida, meus sonhos morreram na praia, onde a gente começa a se achar a última bolacha do pacotinho, para cada pensamento negativo, escrever num papel alguma coisa positiva que tenha chegado ou que perceba em si na sua própria vida. Talvez, se nós começarmos a alimentar as coisas boas que nós temos na nossa vida, a gente vai começar a trazer mais leveza para a nossa vida. A gente vai começar a sentir mais prazer na nossa vida. E quando a gente começa a vibrar e a pensar mais positivamente, a gente começa a ter mais facilidade de fazer a conexão com Deus. E quando estamos conectados com Deus, nós conseguimos estar equilibrados, vibrando em coisas boas, sentimentos bons, e aí sim a gente começa a fluir na nossa vida de forma mais elevada, mais positiva, e a partir daí a gente começa a atrair coisas boas. Porque coisas boas também chegam para aquelas pessoas que estão vibrando em frustração, que estão vibrando na dor, da dificuldade, da falta da conquista. Coisas boas também chegam. Muito embora para alguns as coisas boas cheguem em um campo da sua vida e para outros em outro campo da sua vida. Nós temos muitas coisas que compõem a nossa vida aqui no plano físico. E a gente não veio aqui para ser feliz em tempo integral. A gente veio aqui para aprender em tempo integral. E para acolher, aproveitar e acolher nesse tempo integral aquelas coisas boas que chegam para a gente. E os nossos desafios, acreditem, eles também são coisas boas, porque eles nos ensinam a que a gente possa se transformar em criaturas mais humanas. Então é isso, meus queridos. Eu hoje desejei trocar com vocês esse assunto, essas figurinhas, e eu desejo imensamente que todos vocês possam vibrar em coisas boas, atraindo cada um de vocês para as suas vidas boas energias, para que com certeza vocês possam se abrir às suas conquistas, para que elas possam chegar. E para cada aparentemente, cada insucesso, vocês consigam fazer a leitura do que tem por trás daquele desafio que aparentemente não deu certo. Muitas vezes o que não dá certo ou não era para você, ou por trás daquilo ali precisava ser feita uma leitura para um grande aprendizado. E assim a vida segue aqui no plano físico. Dia após dia a nossa vida vai fluindo.
e a gente vai aprendendo. E é isso aí. E que a cada aprendizado a gente possa sempre manter um sorriso no rosto e o coração aquecido junto, em conexão com a energia do Pai Maior. É isso aí. Fiquem com Deus, hoje e sempre. Que assim seja.